Então, vamos lá. Aula de hoje. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o projeto de um sistema de drenagem real. A gente viu na última aula, passo a passo, o cálculo de um sistema de drenagem predial. Vimos como funciona a norma, né, qual é a nossa referência, que é a NBR 10.844. Então, hoje a gente vai pegar essa norma, todas as tabelas dela e as diretrizes de cálculo que ela oferece. Vamos pegar um sistema real que já existe e, a partir desse sistema real, a gente vai aí calcular um sistema de drenagem. Beleza? Então, eu estou aqui com o Google Earth aberto. Se vocês olharem aqui, ó, a gente está no município de Belo Horizonte. Aqui é a mancha urbana de BH. E aqui está, agora sim, a mancha urbana de BH com o norte no lugar certo. Então, aqui o Barreiro, onde a gente tem aula. E aqui vocês estão vendo que eu marquei 2 telhados nesse bairro aqui, ó. Para quem não conhece, aqui a gente tem a Praça do Papo. Esse aqui é o bairro Mangabeiras, ó, no pé da Serra do Curral. Por que eu procurei 2 telhados aqui? Porque o Mangabeiras, para quem não sabe, é um bairro de mansões, é um bairro bacana. E aí é cheio de telhado enorme, com geometrias diversas. Tem telhado aqui, ó, olha esse aqui que beleza. Tem telhado aqui de 10 águas, 12 águas. Então, para fazer conta, é uma maravilha, né? Dá trabalho pra caramba. Então, eu gosto de vir aqui para a gente escolher uns telhados para aula. Ao invés de eu ir lá no bairro X, pegar uma casinha popular com um telhado de uma água só, de 2 águas, eu venho aqui onde a gente tem uns telhados mais complexos, né? E aí eu já pré-escolhi aqui 2 telhados que estão marcados no mapa. Vocês estão vendo? A gente tem esse telhado aqui, que é um telhado relativamente mais simples. É uma casa que tem um telhado de 2 águas. E em um determinado trecho aqui, eu tenho como se fosse uma extensão com o pé direito mais baixo, de altura mais baixa, com mais 2 águas. Então, são 4 águas no total, uma geometria um pouco irregular. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para calcular. E o outro telhado que eu marquei é esse aqui, que é um telhado de 4 águas tradicional. É uma geometria 2 triângulos e 2 paralelepípedos. Telhado um pouco mais tradicional de 4 águas. Que a gente pode fazer também. No semestre passado eu fiz esse aqui. Então eu vou sugerir que a gente faça hoje esse telhado 2 aqui. Todo mundo está de acordo? Pode ser? Podemos ficar com esse aqui? Ou alguém se opõe, gostou mais do outro, quer fazer o outro? A aula aqui hoje é assim, a gente escolhe na hora. Então, se ninguém se manifestar, a gente vai ficar com o telhado 2. O que eu vou fazer? Eu não sei que construção é essa, não sei que casa que é essa, não conheço quem mora aqui. Então, a gente vai tirar as medidas aproximadas utilizando aqui a régua do Google Earth. Essa casa ela tem aproximadamente 19 metros de comprimento por aproximadamente 14 de largura. Então, a gente vai pegar essas medidas aí. Deixa eu só passar isso aqui para o nosso passar para o nosso quadrinho, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, essa aqui é a nossa edificação. Em planta, a gente tem um telhado que tem aproximadamente 14 por 19. Aqui seria mais preciso. Só que a gente sabe que a área em planta não é a área que a gente utiliza para o nosso cálculo, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho ali uma inclinação, e essa inclinação pode acentuar a queda de água em um determinado ponto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem lá da norma,
onde a gente tem aquela diretriz de cálculo para superfícies inclinadas, a letra B aqui. Então, a gente tem que somar aquela altura do telhado. No Google, a gente não vai conseguir essa altura de telhado, pelo menos não com precisão. Se for um telhado muito grande, ele até pode dar para a gente aí algum dado de cota, mas vai ser muito incerto. Vamos dar uma olhada aqui? Então, aqui ele me dá... Não, o meu está sem dado de elevação. Está desabilitado o dado de elevação. Não vai ter como. Essa cota aqui de topo tem 5 metros. E aqui nós temos mais ou menos 10 metros nessas diagonais. Aqui nós temos aproximadamente 5 metros. Beleza? Se aqui tem 5, a gente pode, por inferência, dizer que cada um desses outros trechos aqui tem 7, na verdade? Então, aqui tem 7. E aqui tem 7. Por quê? Porque eu tenho 19 no total, menos 5, 14. Dividido por 2, 7. Então, essas são nossas medidas em planta. Qual que é a única medida aqui que a gente não tem? A gente não sabe qual é a altura desse telhado. Então, se eu olhar isso aqui em elevação, a gente vai ter perfil assim. Eu tenho uma altura H. E eu não sei qual é essa altura H pelo Google. Não está definido. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar aqui uma inclinação padrão de 30% e vamos supor que essa é a inclinação do meu telhado. Tá? Para esse exercício. Na prática, o que a gente vai fazer? A gente dimensiona a inclinação. A gente calcula a inclinação na construção do telhado. O que vai determinar essa inclinação? Aí, não é escopo da nossa disciplina, né? Mas se vocês aí, principalmente o pessoal da arquitetura, já viu o projeto de telhado, vocês sabem que cada tipo de telha vai suportar determinadas inclinações e a gente vai ter essa faixa de inclinações que eu posso utilizar e que eu vou adequar o meu telhado ao projeto arquitetônico. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa debaixo daquele telhado, reservatório de água, algo que eu preciso ali, ter que adequar essa altura do vão ali livre do telhado. Pegando uma inclinação de 30% para cá, a gente vai ter 2,1 metros de altura para esse telhado. Beleza? Por que 2,1 metros de altura? 7 metros eu andei aqui, multipliquei por 0,3. Beleza? Então, esse é o nosso telhadinho. Sabemos o telhado, sabemos a cidade, isso aqui está em Belo Horizonte, agora a gente pode dar início ao nosso projeto. Beleza? Então, primeira coisa, cálculo da vazão. Eu tenho duas opções. Posso ir para o cálculo da equação IDF, que vai me dar o seguinte: a intensidade de chuva, I, vai ser igual a uma constante K, que multiplica o tempo de retorno, elevado a A, dividido por tempo de precipitação, mais B elevado a C. Onde que eu tiro essas constantes? Essas constantes vêm da normal meteorológica do INMET. Ah, eu não tenho a normal meteorológica. Eu pego um software especializado, como o Pluvio, que é de graça, já recomendei para vocês. Escolho aqui a localidade, por exemplo, Belo Horizonte, e ele vai me dar as constantes da equação.
Então, temos aqui Belo Horizonte, ele me dá as coordenadas e me dá os parâmetros da equação IDF. Se eu peço um relatório, os parâmetros estão todos aqui. Ô, Vitor, na hora da prova você vai passar as constantes ou nós vamos pegar no Pluvio, no caso? Na prova, eu passo para vocês a localização. Aí vocês têm algumas opções. Eu vou falar aqui quais são as outras opções que a gente tem. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui as constantes. Mas eu posso pegar também a tabela da própria norma. Então, se você vai lá na norma, a tabela 5, no anexo, ela tem aqui dados da normal meteorológica. Então, para Belo Horizonte, que é a capital, quase todas as capitais e cidades maiores, você vai ter dados aqui. Ó. Então, aqui tem dados, por exemplo, para um período de retorno de 1 ano, 5 anos. Vejam que Belo Horizonte, por exemplo, a gente fala, Belo Horizonte tem muito tempo seco, uma parte do ano não chove. Mas é aquilo que eu falei com vocês, eu projeto para o pior cenário. Vejam que Belo Horizonte tem uma chuva com um período de retorno de 5 anos muito maior do que Belém do Pará, que é uma cidade que chove o ano inteiro. Então, Belém chove muito mais ao longo do ano inteiro. Mas do ponto de vista de chuva intensa, aquele pé d'água que vem, que é o que interessa para o nosso sistema, Belo Horizonte está entre as piores cidades aqui. Então, a norma me dá 227 milímetros por hora. Vocês podem pegar o dado da norma. Se a construção for pequena, menor do que 100 metros quadrados, a própria norma diz que você pode usar 150 milímetros por hora. Para Belo Horizonte não é uma boa ideia, você pode. E a outra opção, mais precisa, é utilizar a equação IDF, que é o que a gente vai fazer aqui. Vou colocar aqui os parâmetros da equação, de referência para a gente vai resolver a equação. Aí você perguntou da prova, na prova eu vou fazer isso. Eu passo a localidade, e aí vocês podem pegar os parâmetros da equação e fazer a conta. Vocês podem pegar o anexo da tabela e fazer a conta, ou se a construção for pequena, vocês podem utilizar lá os 150 milímetros por hora também. O tempo de retorno para cobertura a gente usa sempre 5 anos, a não ser que seja uma cobertura que não pode falhar ou que não possa ter extravasão nas cargas. Então, se é uma cobertura, por exemplo, que tem risco de colapsar, igual aconteceu com o telhado do BH Shopping, eu acho, que eu contei, uns anos para trás, com aquelas chuvas intensas que a gente teve, aí você vai usar 25 anos como período de retorno. Se for pátio, pode usar 1 ano. O tempo de precipitação, a gente vai usar o tempo da norma também, que é 5 minutos. A norma diz para a gente que 5 minutos está de bom tamanho já. Por que só 5 minutos? Porque o telhado ele tem um tempo de contribuição praticamente instantâneo. Começou a chover, em poucos segundos essa água já chegou na calha. Então, 5 minutos já é o suficiente para saturar a estrutura. Quando a gente trata de sistemas de drenagem urbana, esses números são muito maiores. Com telhado, o número é pequenininho. E aqui coloco todas as constantes. Então, agora é só fazer a conta. O tempo de retorno entra em anos, o tempo de precipitação entra em minutos, e o resultado vai sair em milímetros por hora. Convido todo mundo a pegar a calculadora e fazer a conta comigo. Vou fazer aqui rapidinho. Vocês podem fazer também. 0,169, tudo isso dividido por 5 mais 3,4 elevado a 0,671. Eu achei aqui um valor de 205,3. Esse valor é um pouco menor do que aquele que está lá na norma. Isso aqui é um modelo estatístico, o outro vem de dados meteorológicos. Então, ambos têm suas fraquezas e suas forças. Se você puder pegar um modelo
com dados mais atualizados, é o melhor. Belo Horizonte é uma cidade que tem sofrido com chuvas cada vez mais intensas, né? Em função da crise climática, que a gente tem tido uma alteração no regime de chuvas. Então, podendo prezar pela segurança, pegar o dado maior, é sempre interessante. Beleza? Calculamos a intensidade pluviométrica. Agora falta a gente calcular quem? A área de contribuição. A área desse telhado. Então, aqui a gente tem duas áreas, ou dois tipos de área. A gente tem a área do tipo 1 e a gente tem a área do tipo 2. 1 é esse paralelepípedo, 2 é um triângulo. Então, o que a gente vai fazer? Cálculo das áreas. A área da superfície 1 é uma área inclinada, não é? Então, a norma diz que a área vai ser A, ou largura, que aqui é 7 metros, metade do 14, mais a altura do telhado dividido por 2. 2,1 metros dividido por 2. E isso vezes a base. Aí você vai falar, qual que é a base? Tem uma base maior e tem uma base menor, no paralelepípedo, não é? No retângulo, a base é a mesma. No paralelepípedo, gente, qual base que a gente usa? A gente usa a média das bases. Isso aqui é geometria básica. A área do paralelepípedo é a altura, que multiplica base maior vezes base menor. Então, aqui eu também usarei uma média das bases. A base menor é 5 metros e a base maior é 19 metros. Então, com isso aqui, eu calculo a área do tipo 1. Fazendo a conta rapidinho na calculadora, a gente tem 7 mais 2,1 dividido por 2, e isso vai multiplicar 5 mais 19, vai dar 24, dividido por 2, que é igual a 12. Fazendo essa continha, a gente vai achar aí 88,2 metros quadrados. A área do tipo 2 é um pouquinho diferente. Ela é um triângulo. Mas ela também é uma área inclinada. Então, continua valendo A, que é essa distância, 7 metros, mais a altura dividido por 2, que multiplica a base. O triângulo ele tem base em um lado, do outro lado ele não tem base. Qual que é a área do triângulo? Não é a altura vezes a base dividido por 2? Então, aqui vai entrar a base dividido por 2. Então, nós teremos aí 7 mais 2,1 dividido por 2, que multiplica 14 dividido por 2. Vai chegar no valor de 56,35 metros quadrados. Então, quanto que dá a minha área total? Duas vezes a área 1, porque eu tenho duas superfícies dessa, mais duas vezes a área 2. Somando toda essa turminha, a gente vai ter 2 vezes 88,2, mais 2 vezes 56,35. Então, uma área total de contribuição de 289,1 metros quadrados. Beleza. Então, já temos todos os dados para a gente começar a dimensionar o nosso sistema. Então, vamos lá. Esse telhado, ele é um telhadinho 4 águas. O que isso significa? Significa que a gente tem 4 superfícies com sentido diferente de escoamento da água. Então, cada superfície aqui vai mandar água para um lado. Sempre que eu tenho
uma telha cumeeira, sempre que eu tenho um divisor de águas, eu tenho uma outra água. Ok? Então, aqui é um telhado de 4 águas. Cada água vai desembocar em uma calha. Essas calhas eu posso jogar para um lado ou para o outro. Isso agora é o nosso projeto. A gente vai determinar para onde a gente quer jogar essas águas. Então, vou lembrar vocês aqui de uma coisa. Se a gente volta lá no Google Earth, a gente vai ver aqui, ó, que esse terreno, ele é um terreno em aclive. A rua está aqui, a casa está acima do nível do terreno. Então, idealmente, eu quero jogar as minhas águas para onde? Para a rua. Nesse sentido sul. De volta para a rua. Beleza? Então, jogar para cá. Logo, eu vou tentar trazer todas as minhas, né, toda a água que eu captei aqui, eu vou tentar trazer para a face 2, ou em direção à face 2, em direção ao sul, beleza? Vamos fazer isso então. Primeiro passo, cálculo de calhas. Então vamos lá. A calha 1. Quem é a vazão de projeto? A vazão de projeto da calha 1 vai ser igual à intensidade pluviométrica vezes a área da calha 1 dividido por 60. Essa formulazinha tem lá na norma. Intensidade pluviométrica em milímetros por hora, área em metros quadrados, e o 60 aqui é para transformar hora em minuto. A gente quer aqui ter uma vazão em litros por minuto. Beleza? Então, a vazão vai ser 227 milímetros por hora vezes a área que a gente calculou, que é de 88,2 metros quadrados. Tudo isso dividido por 60. Vou tirar as unidades aqui, porque essa constante 60 também tem unidade, e aí às vezes fica mais confuso do que ajuda. Tudo isso dividido por 60. A gente pega, joga rapidinho na calculadora, deixa eu abrir minha calculadora para vocês poderem ver também, a gente faz a conta junto. Então eu tenho 227 vezes 88,2, tudo isso eu vou dividir por 60. Então deu uma vazão aí de 333,7 litros por minuto. É, 333, desculpa. Achei a vazão da calha 1. Para a calha 2, eu vou repetir o cálculo, só que agora eu tenho uma área diferente. Por quê? Porque a superfície 2, a água 2 do meu telhado, ela tem uma geometria diferente da 1. Então, a minha vazão 2 vai ser 227. Que 227 que é esse? Eu tirei lá da tabela 5 no anexo da norma. A gente calculou a precipitação pela equação do IDF, mas a norma me deu um valor mais conservador. Então, a gente optou por usar o valor mais conservador. Beleza? Aqui eu errei, desculpa. Aqui é 56. 4. Jogo na minha calculadora. Temos 227 vezes 56,4 dividido por 213,4.
Então, temos aqui as duas vazões. A calha 3 e a calha 4 vão ser iguais a 1 e a 2, respectivamente. Porque elas têm a mesma geometria e elas têm a mesma precipitação. Elas estão na mesma cidade, no mesmo local. Desculpa que eu errei. A 3 é igual a 2 e a 4 é igual a 1. O que falta fazer agora, então? Determinar inclinação e diâmetro das minhas calhas. Então, vamos lá. A gente tem aquela tabelinha muito boa para a calha circular. Dependendo da inclinação que eu tenho, eu consigo um determinado diâmetro. Então, aqui, por exemplo, se eu trabalhar com uma inclinação de 1%, com 100 milímetros, eu consigo escoar 183 litros por segundo. Não é o suficiente para essas vazões. Isso é um telhado bem grande e a chuva aqui, a minha precipitação de cálculo é muito grande também. Então, vejam que 100 milímetros não basta aqui. Se eu usar uma declividade de 2%, até poderia utilizar 100 milímetros para as calhas 2 e 3. Mas vamos trabalhar com 1%, com declividade de 1%, que é uma declividade menor, e o diâmetro de 125, eu consigo escoar uma vazão de 333 litros por minuto. Atende à calha 2 e praticamente atende à calha 1. Dada a incerteza nesse 227, a gente tem alguma segurança para falar que isso aqui é tolerável. De 333 para 333,7, eu me sinto confortável de dizer que vai passar, que funciona. Mas, se você quiser estar do lado da segurança, você pode aumentar um pouquinho aqui a declividade. Ao invés de trabalhar com 1%, trabalhar com 1,2%. Aumentou a declividade, essa vazão vai aumentar. Então, calha 1, nós temos inclinação igual a 1%, diâmetro igual a 333. Perdão, diâmetro igual a 125 milímetros. E aqui a calha 2 a mesma coisa. Mas aí eu vou convidar vocês para dar uma olhada na nossa edificação. Então, a gente decidiu por isso aqui. Parece uma escolha simples, né? E aí eu volto para a edificação e olha o que vai acontecer. Imaginem essa superfície aqui, ó. A calha 1. Ela vai de ponta a ponta no beiral do telhado. 19 metros de extensão. 19 metros de extensão, se eu multiplico isso por 1%, eu tenho 19 centímetros de desnível. O que significa isso? Significa que eu tenho aqui o meu telhado, visto de lado, e a minha calha vai fazer assim, ó. Eu vou ter um desnível enorme aqui. Perceptível. Isso vai ficar feio. Isso aqui não é um bom projeto. Do ponto de vista hidráulico, funciona perfeitamente. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista de arquitetura e de engenharia, isso é uma solução ruim. De arquitetura porque é feio pra caramba, desarmoniza, né? Não atende à exigência do cliente. Eu confesso que eu não sei nem se passa no código de obra da prefeitura.
E do ponto de vista de engenharia, isso aqui, até para instalação e manutenção, é ruim, não é legal. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de trabalhar com esses 19 metros, e se eu trabalhasse com calhas menores? Como assim? Olha, para a mesma declividade de 1%, eu posso trabalhar, por exemplo, com um diâmetro de 100, mas trabalhar com 2 calhas. Como assim? A gente tem aqui o nosso telhadinho. A calha está aqui. Ó. Ao invés de eu trabalhar com uma calha, com uma só queda, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar, por exemplo, com um divisor de águas aqui, uma calha que desce para um lado, uma calha que desce para outro lado. Então, eu vou juntar as duas aqui no meio. Aqui eu tenho um divisor de águas. Metade do meu telhado vai para um lado, metade vai para o outro. Portanto, eu tenho só metade da vazão. Eu posso usar um diâmetro menor e agora o meu desnível vai ser o quê? Metade do que ele era antes, porque eu tenho 10 metros de comprimento para um lado, 10 metros de comprimento para o outro, ao invés de ter 20 no total. Então, essa é uma solução, quando eu tenho comprimentos muito grandes, o ideal é trabalhar com soluções desse tipo. Aqui, o que a gente pode fazer? Racionalizando. Eu consigo, com uma declividade de 0,5% e um tubo de 100, eu consigo escoar até 130 litros por segundo, não é verdade? Então, com 2 tubos desse, eu consigo escoar toda a vazão de quem? Do meu ponto, da minha vazão 2, não é? Vai dar 260. 2 tubos desse eu escoo toda a vazão 2. 3 tubos desse eu escoo toda a vazão 1. Então, eu posso fazer exatamente isso. Colocar, por exemplo, um condutor vertical aqui, um condutor vertical aqui e outro aqui. Eu vou ter 2 divisores de água e eu vou ter 4 calhas. Para quem olha do lado de fora, é uma grande calha. Mas essa calha, ela tem 4 sentidos de escoamento. Ela tem 4 áreas de contribuição na mesma água de telhado. E aqui o que eu vou fazer? Eu coloco 2 divisor de água aqui, eu jogo metade para a esquerda e metade para a direita. Então, com 6 condutores verticais, ó, eu consigo drenar todo o meu telhado e agora eu não tenho mais esse problema de compatibilidade de desnível. Porque o meu maior comprimento aqui, ó, vai ser o quê? Metade dessa face de 14. Eu estou dividindo aqui esse 19 em 4 trechos. Então, são 4 trechos que eu tenho agora, de 4,75. E aqui eu tenho 2 trechos de 7 metros. Com uma declividade de quanto? De meio. Então, ao invés de eu ter um desnível que seria 19 centímetros, agora eu vou ter um desnível máximo de 3,5 centímetros. Então, olha que interessante. A gente consegue modificar completamente isso aqui. Então, a gente vai ter, na verdade, declividade de 0,5%, diâmetro de 100 milímetros,
sendo 4 divisões no telhado maior e no telhado menor 2 divisões. Todo mundo entendeu esse processo, gente? Então, essa aqui é a parte que a norma não vai te explicar. A norma vai te falar, pega o número que dá. Eu posso pegar aqui uma calha de 200 milímetros e drenar a casa inteira. Mas para que eu vou fazer isso? Se eu tenho condição, suponhamos assim, que eu posso descer um condutor vertical aqui, que isso não vai descer na frente de uma janela. Obviamente, isso tem que ser compatibilizado. Com as informações que a gente tem do Google Earth, não dá para saber. Mas com um projeto básico, você já consegue saber isso. Até mesmo com um projeto conceitual. Não precisa ter um projeto arquitetônico, executivo. Projeto básico, eu já sei se tem interferência com janela, se eu posso descer um condutor vertical ali. Então, isso é muito importante de entender, esse processo de dividir o escoamento para compatibilizar o sistema de drenagem com o projeto arquitetônico, não ficar uma coisa horrenda, né? E para também viabilizar a própria instalação aqui, para ser uma coisa factível. Beleza? Todo mundo comigo até então? Então, a gente tem a seguinte situação. Como é que ficou o nosso telhadinho até então? Desenhar ele em planta aqui. Nós temos, por enquanto, 4 calhas. Essas calhas divididas em seções menores. Então, eu tenho divisores de água dentro das minhas calhas. E a gente tem 6 condutores verticais que foram determinados aqui. Beleza? Optamos por esse layout. Poderia fazer com 4? Poderia. Você pode fazer até com um só. Desce toda a água para o canto da casa. Mas aí eu tenho um problema do desnível. Dessa maneira aqui, eu consigo ter tudo bem compatibilizado sem me preocupar com o desnível. Beleza? Então, temos aqui nossos condutores verticais. O que falta agora a gente fazer? Calcular o diâmetro dos condutores verticais, não é verdade? Então, só para manter aqui a nomenclatura, a gente tem 1, 2, 3, 4. E eu vou chamar aqui os condutores verticais de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Beleza? Aqui, só colocar aqui C para identificar que é calha. Vamos calcular agora os condutores verticais. Como que a gente calcula os condutores verticais? Primeira coisa, eu tenho que saber a vazão de cada um. Então, eu vou ter que analisar essa divisão que a gente fez para calcular. Então, vamos lá. Nosso condutor aqui, 1. Olha de quem que ele recebe a água. Ele vai receber metade da água que vem dessa calha 2 aqui, não é verdade? A calha 2 tem um divisor de águas aqui. Ó. Metade vai para o V1, metade vai para o V6. E ele recebe 1/4 do que vem da calha 1, que eu divido a minha vazão em 4. Então, aqui,
1/4 da calha 1 mais metade da calha 2. Então, a gente tem 0,25 da calha 1, que é 333,7, mais metade da calha 2, que é 213,4. Então, só fazer essa continha na calculadora. Quanto que vai dar? A gente tem isso aqui dividido por 2, 106,7. 0,25 vezes 333. 7 mais 190,1. Todo mundo entendeu o raciocínio? Eu pego quais as águas, quais as calhas que vão levar água até esse condutor vertical e determino qual é a vazão dele. Olhando para a figura aqui, como esse telhadinho que a gente pegou é bem simétrico, é um telhado bem fácil de calcular, é bem evidente que V3, V4 e V6 são iguaizinhos, não é verdade? Então, esse aqui é igual ao V3, que é igual ao V4, que é igual ao V6. Ótimo, eu só preciso calcular uma vez. Quem que está faltando aqui? V2 e V5. O V2 ele recebe metade do trecho de cima e metade do trecho de baixo, ou seja, metade da vazão total da calha 1. Então, só fazer essa continha aí. Metade de 333,7. Desculpa, tá errado ali, eu vou corrigir. Vai dar 166,9. Então, vejam bem, a gente tem aqui a vazão do V2. E o V2 a gente sabe que é igual ao V5. Porque o telhado é simétrico. Se não for simétrico, se eu tiver um telhado muito malucão, aí eu tenho que calcular condutor por condutor, tá, gente? Nesse caso aqui, a gente deu sorte, porque o telhado é bastante simétrico, é uma conta relativamente simplificada. Então, calculei aqui as vazões de cada condutor vertical, e agora a gente vai até o ábaco. Deu ábaco, deixa eu trazer ele até a gente. Então, a maneira mais fácil de calcular o diâmetro necessário para o condutor vertical é utilizando esse ábaco que está presente lá na norma. Esse ábaco, se vocês lembram bem, eu tenho dois ábacos, um para aresta viva e outro para aresta com funil. Esse ábaco que eu peguei é para aresta viva, vocês podem ver pela figura aqui. O com funil está lá no título, mas ele também, você consegue ver que tem um funilzinho aqui, ó. Ele mostra no desenho. Eu peguei esse aqui só porque era o primeiro que eu vi, mas poderia ter pegado o outro. Na prática, qual você vai pegar? Depende da construção da sua calha. Dica, se você não sabe o que o sujeito vai construir, quem que ele vai contratar, você não vai supervisionar a obra, né? Você vai só entregar o projeto e torcer para a pessoa executar como você especificou. Calcular com aresta viva é melhor do que com funil, porque a aresta viva é uma situação mais crítica. A aresta viva é uma situação pior. Então, você calcula com a aresta viva, você sabe que com funil vai passar também vai funcionar. Beleza? Então, como é feito esse cálculo? O cálculo é feito de maneira muito simples. Eu venho aqui no ábaco,
pego a vazão do meu condutor, um aqui é 190 e o outro é quase 170, e faço a projeção vertical. Vejam aqui, para essas duas vazões, eu não intercepto nenhuma linha. Se eu não intercepto nenhuma linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor diâmetro, que é 70 milímetros. Tá? A norma diz para a gente que o menor diâmetro que pode ser utilizado é 70 milímetros. Esse é o diâmetro que a gente vai especificar. Dependendo do material que eu estiver usando, esse é um diâmetro que não existe. Né? Você vai ter tubo de 75, por exemplo, 3 polegadas. Se não tiver 70, você vai pegar o diâmetro comercial imediatamente maior. Então, no nosso caso aqui, a gente já sabe que o diâmetro de 70 atende para todos. Ao contrário dos sistemas de esgotamento sanitário, os sistemas de água pluvial eu posso ter redução de diâmetro. Por quê? Porque tem muito menos sólido. O risco de entupimento é muito menor. Então, eu posso sim utilizar diâmetros menores. Eu posso sair de uma calha de 100 para um tubo de 70. Beleza? Em esgoto isso é impossível. Não pode, de jeito nenhum. Eu vou gerar um ponto de entupimento preferencial. Aqui, sem problema, é tolerado. Pode fazer, que não é um problema grave para a instalação. Ah, professor, e se eu tivesse uma vazão maior? Então, vamos fingir que ao invés de... Vamos multiplicar por 10 nossa vazão, só para brincar. Se eu tivesse uma vazão aqui de 1.700 ao invés de 170, como que eu vou determinar o meu diâmetro? Eu faço isso aqui, ó. Eu traço uma linha vertical. Eu vou cruzar duas linhas. Eu vou cruzar a linha de comprimento do condutor e a linha de altura da lâmina d'água. Então, aqui estou cruzando várias linhas. Como essa é uma casa residencial, aqui não dá para saber se é de um pavimento ou se é de dois. Mas como é lá no Mangabeiras, bairro de Bacana, a gente vai assumir que é uma casa de 2 pavimentos. Pela sombra projetada aqui, é bem provável que seja. Então, a gente vai falar que eu tenho uma altura, aí, por exemplo, de 6 metros. Cruzei a linha. E a linha de altura da lâmina d'água, aí depende do tamanho da minha calha, quanto que a minha calha aguenta. Nossa calha é de 100. Então, a altura máxima que ela aguenta é 50 milímetros. Tá? Por quê? Porque ela é um semicírculo, né, gente? Então, a altura máxima que ela aguenta é metade do diâmetro dela. Obviamente, essa linha nunca vai cruzar a linha de 50, mas a gente multiplicou a vazão por 10 aqui, né? Então, vamos fingir que a nossa calha tolera 90 milímetros, só para a gente fazer o exercício. Cruzei uma linha, cruzei a outra. O que é que eu faço? Projeto os dois cruzamentos até o eixo vertical. E aí eu escolho o diâmetro que atende ao maior. Aqui, nesse caso, a altura é mais crítica, deu maior, eu vou escolher um diâmetro de 100. Então, é isso que eu faço. Para as situações residenciais, vocês estão vendo que mesmo uma casa daquele tamanho, uma mansão enorme, muitas vezes o diâmetro de 70 já atende. Se eu tivesse usado menos condutores verticais, só 2 condutores, por exemplo, um em cada quina da casa, aí a gente teria que ter uma vazão bem maior, uns 540. Aí já seria mais crítico. Então, aqui, por exemplo, a gente teria uma vazão mais ou menos aqui. E aí vocês vejam que um diâmetro, por exemplo, de 70 já não atenderia mais. Teria que usar um diâmetro que maior. Do ponto de vista da altura, até atenderia. Mas para a altura
da lâmina d'água, infelizmente não, teria que ser um diâmetro maior. Beleza? Então, só para mostrar como é, já que no nosso exercício o ábaco não contribuiu, para ficar gravado aí para vocês, como você usaria o ábaco se a vazão fosse maior, se o diâmetro mínimo não fosse suficiente. No nosso caso, felizmente, é. Então, chegamos aqui no piso térreo. Beleza? Levamos essa água até o piso térreo. O que vai ter lá no piso térreo? A gente vai ter as caixas de areia, as caixas de pedra ou caixas de passagem. Tudo a mesma coisa. São caixas embutidas no piso, que vão ter os nossos condutores, horizontais. Vocês se lembram que a água cai no sentido sul? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou interligar essas caixas de forma a levar a água em direção ao sentido natural dela, que é o sul. Eu quero levar isso aqui para onde? Para a rua. E aí eu posso escolher uma dessas duas caixas para ter o quê? O meu tubo final. Então, a gente tem aqui vários condutores horizontais. Eu tenho o condutor 1, 2, vou colocar H aqui para ficar claro que é horizontal. H3, H4, H5 e H6. Vai levar isso em direção à rua. O que eu vou fazer agora? Calcular a vazão de cada um dos meus condutores horizontais para poder, então, dimensioná-los corretamente. Beleza? Então, vamos lá. Cálculo dos condutores horizontais. Vejam, gente, que aqui eu não considerei drenagem de pátio. Tá? Numa casa desse tamanho, tipicamente eu vou ter áreas externas aqui que podem ser drenadas também. A gente vê aqui que tem uma área de escada, né, um pátio aqui, a gente não sabe se é uma varanda, o que é isso. Aqui cai água também. Né? Não que vem do telhado, porque a que veio do telhado eu peguei com a minha calha, mas a água da chuva pode cair aqui também. A drenagem desse pátio vai levar a água para as mesmas caixas de pedra, tá? As mesmas caixas de passagem, tipicamente. Eu coloco um ralo e levo em direção às caixas, ou se eu tenho condutores horizontais abertos, valas, por exemplo, de brita, né? De areia, de seixo, que eu posso utilizar para drenar, eu posso simplesmente ter o escoamento do pátio em direção a essas valas. Aqui a gente vai trabalhar com condutores circulares em PVC, que o cálculo é simplificado. Eu posso embutir eles no contrapiso, então não tem tanto problema de inclinação, nessa questão de compatibilidade de inclinação, a tolerância é bem maior aqui, porque se está tudo debaixo da terra, eu não verei o que está acontecendo. Então, vamos lá. Condutor H1. O H1, ele vai receber água de quem? Somente do V3, não é verdade? O condutor vertical 3 desaba nessa caixa e essa caixa tem que ir para outra. Então, o H1, a vazão dele vai ser a mesma vazão do condutor vertical 3. A vazão dele, portanto, vai ser de 169,1, era isso? 166,9. litros por minuto. O H3 é igualzinho a ele. Então, aqui, ó, boa notícia para a gente. Menos um cálculo. Por quê? Porque o V4 é igual ao V3, esse telhado é simétrico.
Vamos olhar o H2 agora. Toda a água que chega pelo condutor vertical 2 vai ter que passar pelo H2 para ir para a rua. Vai. Só que a água que vem do H1 chega nessa caixa e também tem que passar pelo H2. Então, o condutor H2, a vazão dele será a vazão que chega no condutor vertical 2, que é de 190. Perdão, achei que eu troquei as bolas, né? Esse que era 190. Desculpa, gente. Acho que eu confundi. Então, o que chega do condutor 2 é 166,9 e eu vou somar a ele a vazão do H1, que é 190,1. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 357 litros por minuto. Beleza? O H4 é igualzinho. O condutor 5, ele vai pegar toda a vazão que passou pelo H4 e vai somar a vazão de quem? Do V6. Não é verdade? Tudo que chegou do H4 e soma aqui o V6 para ir em direção ao H6. Então, nós temos tudo que chegou do H4, que é 357, mais o que desce no V6, que é 190,1. Então, quanto que a gente vai ter aqui? 547,1 litros por minuto. Vejam que agora os números vão ficando grandes. Por quê? Porque eu estou concentrando toda a vazão em um só conduto. E o H6, que é o meu último conduto, quanto que ele tem que levar? O H6 vai levar tudo que chega do H5. O H5 deságua no H6. O H2 também deságua no H6. Então, eu vou somar a vazão dele à vazão do H6 também. E o condutor vertical V1 também deságua nessa caixa. Então, aqui eu tenho mais 190,1 litros por minuto. Então, vou ter que somar tudo isso aí para encontrar a vazão total do H6. Então, 547,1 mais 357 mais 190. Vamos encontrar uma vazão total do meu sistema de 1.094,2. Agora que eu sei todas as vazões, a gente pode dimensionar isso aqui. Escolher uma declividade adequada e encontrar um diâmetro de conduto que vai atender a essas vazões. Quer conferir se você fez a conta certa? Tem uma maneira muito fácil. O H6 ele não está drenando toda a água desse telhado? Ele não está basicamente pegando toda a água do telhado e escoando em direção ao sistema municipal? Então, a vazão dele tem que ser igual à vazão do telhado inteiro. Lembra que a gente calculou lá atrás a área total do telhado? Olha ela aqui. Quando eu pego a área total do telhado, 289,1, e multiplico pela pluviosidade, que é de 227, eu vou ter que achar exatamente aquela vazão. Divido por 60 para transformar de hora em minuto. Na minha calculadora aqui eu achei 1093,8. Então deu uma diferençazinha aqui na vírgula, porque eu fui arredondando as contas ao longo do caminho. Tá certinho. Não erramos nada aqui.
consideramos todos os pontos de drenagem, não fizemos cálculo nem redundante, nem a menos. Nosso dimensionamento está correto. Agora, somente nos falta escolher diâmetros e declividades adequadas para os condutores horizontais. Vou colocar essa tabelinha aqui do lado e a gente vai escolher os diâmetros, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual coeficiente de rugosidade que eu escolho? Depende do material que a gente está trabalhando. Quando a gente trabalha com plásticos, de maneira geral, os coeficientes de rugosidade vão ser bem baixos. Você pode pegar aqui o 0,11. Se você trabalhar, por exemplo, com um leito poroso, um leito de pedra, você vai pegar rugosidades muito maiores do que essas que estão aqui. Tá? Então, aquela sugestão que eu dei, que é uma sugestão muito comum em casas, propriedades maiores, rurais, a pessoa faz uma vala em concreto ou em alvenaria e preenche com pedras, com seixo, com brita, e a água escoa por ali mesmo. E aí eu vou colocar um tubo ali de saída para drenar para a rua. Eu tenho uma calha aberta como condutor horizontal. O cálculo desse tipo de estrutura ele é um pouquinho mais chato, tá? Porque a água ela vai gerar uma barreira ao escoamento eficiente dessa água. A brita, né? O leito poroso que eu tenho ali, vai gerar uma barreira para o escoamento dessa água. Então, quem é aluno de engenharia e fez curso de hidráulica, talvez se lembre vagamente da lei de Darcy, que preza, né, que dita para a gente como que eu calculo o escoamento em leitos porosos. Uma maneira mais simples, quando a gente trata de brita de maior dimensão, é simplesmente utilizar a área livre da seção como área total. Então, eu vou, por exemplo, se a minha brita ocupa 50% do espaço, eu vou fingir que eu tenho 50% da área livre para calcular. Na prática, é um pouquinho mais difícil do que isso. Então, você pode superdimensionar pela segurança. Aqui, nessa disciplina, como é uma disciplina muito curta, a gente vai focar nos dutos pré-fabricados, sejam eles anilhas de concreto, sejam eles tubos de PVC. Para PVC, a gente vai utilizar aqui o 0,11. Para uma anilha de concreto bem acabada, o 0,13 é um bom número. Agora, para um leito de brita, 0,20, 0,25 seriam números mais próximos da realidade. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual declividade usar? Aqui, como esses dutos estão enterrados, eu posso, sem muito problema, utilizar declividades maiores. Mais do que isso, se eu tenho um terreno em aclive ou declive, eu consigo, com uma certa tranquilidade, o Google Maps, acho que ele está sem terreno, está sem elevação, está tudo chato. Acerta, aparece um lote. Então, aqui não vai dar para ver a declividade. Mas, de qualquer forma, eu estou falando para vocês que é um terreno aqui aclive. O que a gente vai fazer? Se eu tenho um aclive muito grande, o aclive geralmente é muito maior do que essas declividades que a gente tem aqui da norma. Então, eu posso pegar uma declividade maior, 2%, 4%. Se o meu terreno é muito plano, aí eu vou tentar trabalhar com declividades em torno de 1%, porque senão as caixas começam a ficar muito fundas. Aí eu vou ter caixas com profundidades muito grandes, e isso é ruim, começa a minar a água pela parede da caixa, dependendo do terreno que eu estou. Em Belo Horizonte isso não é um problema, na maior parte dos casos, a gente consegue trabalhar com declividades um pouco maiores. Então eu vou sugerir que a gente trabalhe com uma declividade, por exemplo, de 2% para os condutores horizontais. E aí a gente vai ver quais são os diâmetros que vão atender às nossas vazões. Então vamos lá. O H3 tem uma vazão de 190,1. O H1 e o H3. Com 2%, um diâmetro de 75 vai me dar 188. Aqui já não está na vírgula. Eu prefiro escolher o diâmetro seguinte, de 100. Com 100 milímetros, eu já consigo escoar 405 litros por minuto, com uma declividade de 2%. Então, aqui, ó, esse tubo H1 e H3
eu sugiro uma declividade de 2% e um diâmetro de 100 milímetros. Para o H2, a mesma configuração passa. Por quê? Porque a vazão do duto horizontal H2 e do H4 são menores do que 405. Então, eu posso usar a mesma configuração. Inclinação de 2% e diâmetro de 100 milímetros. Para o H5, essa configuração já não atende mais. Por quê? Eu consigo escoar até 405 litros. E pelo duto H5 passam 547. Então, eu vou ter que subir um diâmetro. Trabalhar agora com 125. Com 125, eu consigo escoar até 735 litros por minuto. Tranquilo. Então, vem aqui, inclinação também de 2%, e o diâmetro agora de 5 polegadas ou 125 milímetros. E o H6? O H6, mantendo a mesma declividade, eu vou precisar de um tubo de 150. Aí você vai falar, nossa, professor, muito grande. É muito grande. Mas eu posso, de duas, ou trabalhar com uma declividade maior, com terreno em aclive, como a gente tem aqui em Belo Horizonte. Isso é relativamente tranquilo. Ou eu posso trabalhar com múltiplos dutos. Nesse caso, a gente vai ficar com esse tubo aqui. A gente já dimensionou, já desenhou lá. A gente vai ficar com ele. Mas vamos pensar aqui qual seria uma alternativa. Então, o diâmetro de 150 atende para uma declividade de 2%, mas eu teria alguma alternativa? Sim. Por exemplo, essa casa é uma casa muito grande. A gente viu que só o telhado aqui tem 14 metros de frente, né? Então, é um terreno maior do que o terreno padrão. Esse terreno aqui deve ter 20, 25 metros de frente. A calçada bem extensa. Nada me impede de tirar esse H5 daqui e ter dois condutores levando para o sistema municipal. Quando o sistema municipal é a sarjeta, eu posso ter mais de um ponto de lançamento. O esgoto, eu faço só um ponto de lançamento. Por quê? Porque eu tenho que ter uma caixa de inspeção que vai ser conectada ao coletor municipal da Copasa, que é subterrâneo. O sistema de drenagem urbana, quase sempre, ele é no nível da rua. Eu despejo na sarjeta, que vai drenar para a boca de lobo. Despejando na sarjeta, eu posso ter mais de um tubo aqui descendo. Nada impede, eu faço 3, 4 lançamentos na sarjeta, se a minha calçada é muito extensa. Então, dessa forma, eu limito a vazão desse tubo, não vai ficar um tubo enorme, facilita a compatibilização desse lançamento na calçada, consigo trabalhar às vezes com um tubo de 100 milímetros e resolvo minha vida dessa forma. Beleza? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Eu consigo buscar alternativas aqui. Com isso aqui, pessoal, olha que interessante. A gente pegou um telhado real de uma casa aqui luxuosa, né? Agora, olhando bem, parece que a casa, na verdade, ela vai embora. Parece que ela é bem maior do que eu imaginava. Parece que ela, na verdade, é um palácio. Então, aqui a gente não pegou o telhado inteiro. Mas a gente pegou o telhado, sei lá, da casa de hóspedes do sujeito, né? Esse aqui. Já é um exercício legal. Então, o telhado 4 águas tem uma dificuldade adicional. A gente fez o cálculo de todas as áreas de contribuição. Fizemos o cálculo da precipitação, utilizando a equação IDF com os dados do pluvio e utilizando também a tabela anexa à norma, que eu vou deixar aqui. Foi de onde a gente tirou o nosso valor, de 227, né? A gente optou por não usar o valor da equação IDF. Calculamos todas as áreas de contribuição, levando em consideração a questão da inclinação.
Se a gente não tivesse levado isso em conta, a gente pode até verificar o impacto aqui, ó. Vejam que eu tenho um impacto, né? De 266 para 289, existe uma diferença. 8% aí, 8,6% a mais de água no meu sistema. Então, quase 10% de diferença é uma vazão que dá diferença no dimensionamento. Eu tenho que levar em consideração o impacto da superfície inclinada, sim. Não posso só pegar a área em planta para fazer o meu exercício, beleza? Ou o meu projeto. Calculamos as áreas, aí começamos a calcular o quê? Vazão de contribuição. A gente não calcula a vazão de contribuição total. Eu não uso essa área aqui. Por quê? Porque num telhado de várias águas, cada água do telhado é uma área de contribuição diferente. Então, eu vou ter que fazer o cálculo para cada água. Pegamos aqui, cada água a gente colocou uma carga. Você me atende, eu vou embora. Só, alguém abriu o microfone aí, eu não sei se quer perguntar, eu nem entendi o que ele falou. Então, aqui, eu vou pegar a calha e dimensionar para essa vazão de contribuição que eu escolhi. Que eu calculei, né? Com a área calculada de contribuição e a intensidade pluviométrica calculada. Só um segundo, estou aqui com o microfone aberto, que está atrapalhando. Tem mais um ainda. Se quiser perguntar, eu mutei aqui, gente, porque ninguém falou nada. Se era para perguntar, pode abrir de novo o microfone e perguntar, tá? Não tem problema não. Então, peguei a nossa intensidade pluviométrica e área de contribuição, calculei vazão de contribuição para cada calha. Com a vazão das calhas, eu consigo calcular a vazão dos condutores verticais, porque é eles que vão captar essas águas das calhas, e, igualmente, consigo calcular as vazões dos condutores horizontais, porque é eles que vão receber as vazões dos condutores verticais. Para calcular a vazão da calha, eu tenho duas opções. Posso utilizar a equação de Manning, lá da hidráulica, que a gente já conhece, a hidráulica elevada a 2/3, que multiplica a inclinação elevada a meio, dividido pelo coeficiente de rugosidade M. Então, posso calcular. Mas, está um trabalho. A norma dá para a gente uma tabelinha pronta para calha semicircular. E os fabricantes de calha, quando eu tenho calha em outras geometrias, retangular, por exemplo, é muito comum, o fabricante me dá também uma tabelinha. Essa calha com inclinação X dá uma vazão de tanto, com tal altura de lâmina d'água. Pronto. Então, nunca, na prática, a gente vai ter que ficar calculando isso para calha. Para sistemas de drenagem mais complexos, sim. Um sistema predial, tipicamente, não. Então, pode ir na tabelinha. Para a prova, né? Todo mundo quer saber da prova. Para a prova, a gente pega a tabelinha da norma. A norma está lá no Drive. Vocês têm a mesma tabela que eu, que é essa aqui. Pode usar ela. Não precisa usar calha diferente, não. Eu quero usar uma calha retangular. Pô, fica à vontade. Tá certíssimo. Pode fazer também. Mas a norma já tem uma tabelinha para calha circular. Pode usar ela sem problema, tá? Não impacta em nada. Funciona muito bem. Mesma coisa para os condutores, né? Horizontais e tal. Posso fazer um condutor em concreto, seção trapezoidal? Pode, mas vai te dar trabalho a mais. Para a prova, pode usar tudo, as tabelinhas da norma mesmo. Beleza? O que eu acho que é importante aqui? Que a norma não fala, que a apostila não fala, e que é fundamental que a gente entenda. Principalmente para quem pretende um dia trabalhar com coisas desse tipo. Tá? Então, quem aí é engenheiro e gosta da área de utilidades, hidráulica, drenagem, né, para a área predial, construção civil, eventualmente você vai trabalhar com esse tipo de projeto. Quem é arquiteto, talvez mais ainda, porque o arquiteto, ele, querendo ou não, ele vai ter que compatibilizar, ele vai ter que entender, ele vai ter que adaptar. Então, talvez até para o arquiteto, mais importante isso. É a questão de adaptar o seu projeto à realidade. Então, aqui, a gente optou por 6 condutores verticais.
A gente optou por cálice com divisor de água. Então, metade da água vai para um lado, metade da água vai para o outro. Declividade nos dois sentidos, uma divisão no meio. Por que isso? Compatibilização, gente. Para não ficar um projeto feio. Para não ter desníveis, mais do que feio, um projeto, às vezes, até impossível de ser executado. Porque o sujeito que vai lá instalar a sua calha, ele tem que fixar a calha em alguma coisa. Se eu tenho uma calha pendurada, ele vai fazer o quê? Passar um arame na calha para fazer a fixação? Quer dizer, é complicado, né? Então, eu preciso ter condições para a instalação até do equipamento. Não é qualquer desnível que eu posso ter uma calha simplesmente despencando do telhado, né? Então, essa maldade é uma coisa que eu espero de vocês na prova e é o que eu deixo para vocês também para a vida profissional. Não é simplesmente pegar a norma e sair calculando diâmetro. É saber especificar os componentes que seu sistema precisa, otimizar o layout deles, compatibilizar com o projeto. Então, aqui o condutor horizontal, aquilo que eu falei com vocês, eu posso ter 2, 3 pontos de lançamento. Nada impede, né? Diminuir o diâmetro desse condutor, aumentando a inclinação ou colocando condutores diversos, de forma a compatibilizar isso, por exemplo, com meio fio. Porque se eu vou jogar isso aqui numa sarjeta, eu não posso chegar e colocar um diâmetro de 300 milímetros. Eu não vou conseguir compatibilizar isso com a sarjeta. Eu não posso ter alteração no projeto de calçado ou no projeto de drenagem urbana da via para passar um tubo de 300, que entra a criança dentro dele. Então, eu tenho que trabalhar com diâmetros mais próximos ali do que o meio-fio tolera, né? Para isso, estratégias. Mesma coisa a calha, desnível, diâmetro. A drenagem pluvial, ela é um projeto acessório. Então, ela tem que ser discreta, ela tem que passar despercebido, cumprir o papel dela, passar despercebido. Se o usuário está percebendo a presença, já é um sinal ruim. Então, é isso aí que eu deixo. Lembrando que a gente não falou aqui, mas toda mudança de direção, vocês estão vendo que eu tenho uma caixa aqui, né? E nenhum comprimento aqui maior do que 20 metros. Se eu tiver mudança de direção, mudança de nível ou comprimento maior que 20 metros, eu preciso de mais uma caixa aqui de passagem para fazer manutenção no meu sistema, para poder fazer retirada de sólidos, retirar algum corpo estranho que tem caído ali, pode ser um bicho que entrou, morreu lá dentro, o sintópico dá problema, pode ser terra, pedras, um brinquedo que uma criança jogou, dá de tudo. Então, para proteger, facilitar a manutenção, sempre caixas a cada 20 metros. Beleza? Pessoal, isso aí é o que eu tinha de matéria por hoje, uma aulazinha prática, quando a gente tem a disciplina presencialmente. A gente escolhe na hora 4 telhados lá no Google, divide em grupo, cada grupo vai fazendo o seu. Infelizmente, com o modelo online, isso não é possível, né? Então, a gente faz todo mundo junto aqui, com o telhadinho que a gente escolheu na hora. Vocês viram que não é nada premeditado, realmente um telhado que eu escolhi 5 minutos antes da aula. Fizemos as contas todas aqui juntos, nada de muito complexo. De todos os sistemas que a gente aprendeu a calcular, esgotamento, água fria, água quente, a drenagem pluvial é o mais fácil, é o mais tranquilo. Do ponto de vista operacional, também é o mais tranquilo, tanto porque a falha do sistema não é tão catastrófica, quanto porque o sistema é muito seguro, é um escoamento por gravidade, sem muitos sólidos, não tem problema de gases, é um escoamento muito mais simples, né? Não tem que fazer controle de pressão. Então, aqui, definitivamente, um sistema mais tranquilo. Não é à toa que a norma, inclusive, é muito menor do que a dos outros sistemas. Alguma dúvida quanto à drenagem pluvial predial? Algo que ficou, que vocês não pegaram? Alguém chegou atrasado? Quer perguntar? Ninguém. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de prova, para a gente fechar a aula. Essa foi a nossa última aula. Então, semana que vem, a gente tem nossa avaliação do CO2. Vale 4.000 pontos. Ela vai ser disponibilizada. Vai ser tudo igual da última vez, tá? Já adianto isso. Vai ser igualzinho. Então, vai ser disponibilizado no dia e horário da aula, terça-feira, às 7 horas da noite. Vou disponibilizar pelo grupo de WhatsApp,
vou disponibilizar lá no Google Drive, para quem quiser acessar por lá, e eu coloco o link no Ava também, para quem gosta de pegar pelo Ava. É a mesma prova nos três, pode pegar qualquer um, é o mesmo documento. A prova é igualzinha, beleza? O que vai ter nessa prova? Essa prova vai ter aí, provavelmente, de 5 a 6 questões, onde eu vou trazer questões da matéria do semestre inteiro, mas o foco muito maior no segundo bimestre. Ou seja, o foco da prova é esgoto e drenagem pluvial. Pode ter uma ou outra questão ali de gás, de água fria, mas mais simples, mais conceitual. O foco é drenagem pluvial e esgotamento sanitário. O que eu vou pedir de vocês? Vão ter questões discursivas, igual foi na outra prova, explique por quê, fale a importância disso no sistema, qual a vantagem desse material sobre o outro, por que não pode ser feito assim, tem que ser feito assado, explique com suas palavras. Mesmo esquema, eu gosto que explique bem, mas sem encher linguiça. Então, a pessoa responde em uma linha, certamente vai perder ponto. A pessoa responde com 30 linhas, não necessariamente ela vai perder ponto, mas se ela escrever alguma bobagem, nessas 30 linhas ela vai perder pontos. Então, cuidado com a encheção de linguiça, tá, gente? Vocês conseguem, na maior parte dos casos, com 3, 4 linhas, dar uma resposta completa, que atende ao problema, sem falar a bolinha. Então, cuidado. O pessoal que gosta de escrever. Na última prova, muita gente perdeu ponto porque escreveu mais do que precisava, e aí, quando escreveu mais, falou alguma coisa errada, que eu nem tinha perguntado, mas foi falar, falou bobagem. Falou bobagem, perdeu ponto. Então, cuidado com isso. E as outras questões vão ser de quê? Vão ser questões de projeto, que eu acho as questões mais legais da prova. Então, tanto para esgotamento sanitário, quanto para drenagem pluvial, a gente teve 2 aulas práticas, de projeto de sistemas reais. Então, a gente pegou uma instalação, né, para esgotamento sanitário foi a mesma coisa, eu peguei um projeto real, a gente calculou. Primeiro especificou todas as conexões, os materiais, os elementos especiais, na verdade, os fechos hídricos, os separadores, ali a gente especificou, caixas sifonadas, sifões, bacias, calculamos diâmetro e inclinação para todos os tubos, com memorial de cálculo, tubulação de ventilação. Fizemos um croquis, foi feito à mão, então não é um projeto, mas é um croquis, que se você leva isso para uma pessoa que tem conhecimento técnico, ela entende perfeitamente. Só não está caprichado, não está dentro da norma. O desenho, mas atende. Então, eu vou passar para vocês esses projetinhos também, para vocês fazerem. E eu gostaria que todo mundo fizesse à mão. Tem muita gente que tem muita fluência no CAD, no Revit, SketchUp, se vocês quiserem, mas eu quero que faça à mão, tá? Então, não é para usar software, tem gente que usa, já tem todos os modelos de válvula, passa rapidinho, fica fácil. Não é para complicar, mas é para eu estar com todo mundo na mesma base. Então, assim, vocês vejam que nas minhas aulas, ó, eu desenho tudo à mão, não tem nem régua. E dá para entender. Fica caprichado o suficiente. Então, o que eu peço? É isso aqui, ó. Faz um croquis, não precisa nem de régua. Se tiver régua, melhor. Faz um croquis, indica bem o que você está falando. Se precisar, faz 2 desenhos diferentes. Então, por exemplo, aqui, drenagem. Eu podia ter 3 desenhos. Um desenho para falar das calhas, um desenho para falar dos coletores verticais e outro para falar dos horizontais. Se fosse uma prova, provavelmente teria feito assim, para ficar mais claro, para o avaliador poder entender melhor o meu raciocínio. Então, sugiro que vocês façam isso, façam com calma à mão, super tranquilo. Os cálculos são bem fáceis. Então, eu acho que todo mundo aqui que acompanhou as aulas, que fez junto, que deu uma estudada, essas pessoas têm condição de ir muito bem na prova. É uma prova mais fácil do que a primeira. Agora, gente que não assistiu a aula, não estudou, está levando muito nas coxas, às vezes pode tomar uma rasteira na prova. Por quê? Foi um semestre corrido e à distância. Vocês não tiveram chance de fazer isso aqui em sala de aula como eu gostaria. Então, possivelmente vocês vão estar fazendo pela primeira vez
na prova. E aí, às vezes, a dificuldade vem na prova. Então, se você é desses que perdeu aula, não viu aula, não estudou, ainda dá tempo. Pega o final de semana, assiste as aulas que você perdeu, corre atrás, dá uma lida na apostila, faz os exercícios do aula, você vai estar bem preparado para a prova. Beleza? Quem já está afiado, ótimo, maravilha. Essa é uma disciplina que a taxa de reprovação é baixa. Então, não é porque ela é muito fácil, mas não é muito difícil também. Então, quem se esforça, passa. Beleza? A minha intenção é passar todo mundo. Se eu puder nem corrigir exame especial, melhor ainda, que eu vou para minhas férias mais cedo, né? Passar férias em Miami, viajar para Cancún, só que não. Para mim é muito melhor. E eu fico muito feliz de ver todo mundo com sucesso, todo mundo passando, né? Vários alunos aqui dessa turma são meus alunos há décadas, parece. É a quinta ou sexta matéria que eu dou para algumas pessoas aqui. Então é bacana para mim acompanhar esse crescimento de vocês. O que eu mais quero é ver vocês formarem, né? Formarem e poderem exercer a profissão, seja de engenharia, seja de arquitetura, com muito sucesso. Então é isso que eu tinha de recadinho da prova. Vai ser no mesmo esquema da outra. Eu lanço no dia. Dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail ou no grupo de WhatsApp da turma. Vocês vão ter 48 horas para entregar. Entregou a prova. Então, olhando no calendário aqui, ó, a prova vai ser no dia 1º até o dia 4, sexta-feira, vocês já têm nota. Possivelmente antes. Aí depende da minha disponibilidade, como é que vai estar a minha agenda de trabalho. Possivelmente eu lanço até antes, mas no máximo, até o dia 4, sexta-feira, vocês já têm essa nota da prova, beleza? Quem eventualmente perdeu a prova tem direito à segunda chamada. A data da segunda chamada, ela está no calendário oficial da instituição e está também no nosso calendáriozinho. A segunda chamada vai ser ministrada da mesma maneira. No dia da segunda chamada, eu vou lançar a prova no portal e quem precisar de exame especial, eventualmente, vai ser da mesma maneira. No dia do exame, eu lanço a prova no portal. Problema. Segunda chamada de exame especial, vocês não têm 48 horas para fazer. Vocês têm 24 horas para fazer. Porque eu tenho menos tempo para corrigir a prova. Eu tenho que lançar a nota já no dia seguinte. Então, vocês têm que pegar, fazer, me entregar e eu corrijo na hora para lançar a nota e a gente cumprir o prazo de lançamento. Então, façam o possível para não ficar com o exame especial. Quem perdeu prova, obviamente, tem direito a segunda chamada, pode fazer. E, em qualquer um dos casos, seja segunda chamada, seja exame especial, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo por e-mail para avisar. Professor, estou fazendo segunda chamada, eu perdi a primeira prova porque caí de bicicleta e quebrei o nariz. Sei lá. O cachorro estava de diarreia. Enfim, não importa, eu não estou aqui para julgar o problema de vocês, mas eu quero saber o que vocês vão fazer e por quê. Mesma coisa do exame especial, só me avisa. Tem alguns alunos que vão reprovar nessa matéria, não porque eles foram mal na prova, mas porque eles abandonaram. Então, infelizmente, né, momentos difíceis que a gente está vivendo, não sei o que passa na vida de cada um, tem gente que acabou abandonando a matéria no meio do semestre, provavelmente por problemas pessoais, problemas de família. E aí essas pessoas elas vão entrar lá no exame especial, porque elas vão estar sendo reprovadas, mas eu sei que elas não vão fazer. E aí, por exemplo, se você fez a prova e não conseguiu nota, me manda um e-mail para eu saber que você vai fazer o exame especial. Porque eu tenho que me programar para fazer a prova, lançar, corrigir e lançar a nota. Então, só me avisa, fala, professor, eu vou fazer o exame especial, beleza? Beleza, tranquilo. Tanto o exame especial quanto a prova de segunda chamada vão ser um pouquinho maiores do que as avaliações oficiais, porque tem que ter a matéria do bimestre inteiro. Então, tem que falar de água fria, água quente, gás, tem que falar de esgoto, tem que falar de drenagem. Então, é uma provinha um pouco maior, mas ela não é mais difícil. É o mesmo nível de dificuldade, só é maior. Beleza? Pessoal, era isso aqui que eu tinha por hoje. Alguma dúvida quanto à prova? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Ou podemos encerrar a gravação por aqui? Bom, se ninguém tem nada para falar, só um segundinho.